estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luz Costa, lembrando as meninas de 4 a 17 anos que queiram participar do MIS Estado do Rio de Janeiro Infanto Juvenil 2019. São as últimas 2 semanas de inscrições e deve ser feita no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na Romuquim número 9, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Não temos mais tempo. Em setembro temos aí o Miss Teresópolis completando 12 anos de sucesso, e em outubro a gente já começa os ensaios para o infantil, que acontece em janeiro do ano que vem, levando o nome do Estado do Rio de Janeiro para o Miss Brasil. Então, se você quer participar de 4 a 17 anos, vá correndo ao Estúdio de Beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição sem mais tempo para prorrogações, ok? Bom, gente, como disse na abertura do programa, estou do lado do professor Marcão, e nós vamos conversar sobre política. Política séria, política que realmente vem dando muito o que falar. Nós estamos vivendo um momento de loucura no mundo inteiro, mas no Brasil em especial. Não só no estado do Rio de Janeiro, como também no Brasil. Teresópolis, graças a Deus, está regular com o nosso prefeito eleito, Vinícius Clausen, da qual a gente deposita toda e grande confiança. E agora está o estado do Rio de Janeiro e o Brasil nessa loucura sem fim, fanatismos e sem o mínimo de certezas de nada. Por isso o professor Marcão está ao meu lado, ele já sabatinou alguns candidatos a deputado na nossa cidade, e a gente vai ouvir o que ele tem a dizer a respeito desse assunto. Boa noite, doutor Marcão. Boa noite, professor. Um prazer enorme estar aqui. É importante deixar bem claro, assim, não fui eu que sabatinei, várias pessoas sabatinaram. Sim, você fez o trabalho. A gente conseguiu organizar, nós fazemos parte do movimento É Possível Fazer, é um movimento cívico, que tem um braço chamado É Possível Falar de Política. A gente precisa falar de política, porque tudo depende da decisão política, do imposto que a gente paga, da saúde que a gente tem ou não tem, do emprego que existe ou não, depende da política, então não dá para a gente virar as costas. E em função de tudo isso que você falou, dessa crise moral da política, as pessoas estão meio que dando de ombros. Exato. Eu até assim, chamo a atenção das pessoas. Até a reunião de condomínio é uma decisão política. Você precisa ir lá. Precisa comparecer. Porque se você não comparecer, aqueles que comparecem vão tomar a decisão por você de repente botar na borda. E aí você não concorda depois, né? Não tem como, vai vir no condomínio a taxa extra. Exatamente. Você vai ter que pagar. Exatamente. A sua omissão, ela vai ter um preço, né? É verdade. Então, a gente, com esse intuito, o que a gente fez? A gente organizou uma sabatina, que é importante deixar isso bem claro, que é diferente do debate. Numa sabatina, todos os candidatos que se colocam para aquele cargo, que no caso nós tivemos o deputado federal, que foi no dia 1º de agosto, ainda eram pré-candidatos, e o TRE nos apoiou, nos orientou a como fazer para que pudesse ser respeitada a legislação eleitoral. E agora, dia 22 passado, fizemos de deputado estadual. Perfeito. Como havia uma demanda na cidade de que Teresópolis tivesse, mais uma vez, depois de muito tempo, um deputado federal. E por que isso? Por que era importante ter, Luiz, um deputado federal? Porque cada deputado federal, cada um dos 513, tem todo ano 15 milhões de emenda livre ao orçamento. O que é isso? É um dinheiro que ele destina para o que ele quiser. Se ele é da base do governo, essa emenda sai no início do ano, mas se ele não é da base, sai no final. Sim. O dinheiro vem de qualquer forma. E aí começamos a levantar, poxa, se Teresópolis tiver um deputado federal, a gente tem como cobrar dele, por exemplo, não sei se você sabe, Liz, mas a gente fez um levantamento através da Transparência Brasil, e as UPAs, no nosso caso da nossa UPA aqui, ela tem um custo mensal em torno de 240 mil mês. Isso vai dar aí, vamos botar aí, dá mais ou menos 3 milhões por ano. Então, se um deputado federal destinar, por exemplo, 7 milhões de reais num ano, ele garante a UPA funcionando sem onerar o orçamento do município por 2 anos. Perfeito. Só para ter uma ideia. Né? Então, assim, você tem obras que podem ser feitas, né, como, por exemplo, a implementação de água e esgoto, né, que é uma obra que a gente chama de obra que não aparece, que é saneamento básico, que implica diretamente na saúde das pessoas, que custa, em média, né, uma captação de esgoto custa, em média, em torno de R$ 1.000 a R$ 1.700 o metro, ou quilômetro. Então, você tem uma rede de 15, de 100 quilômetros, você precisa de R$ 1.700.000. É um dinheiro que a prefeitura eventualmente não tem, porque ela está quebrada, e o deputado federal pode viabilizar isso e melhorar a qualidade do município. Por isso que a escolha do deputado federal é fundamental. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, diretamente. A gente tem aí vários candidatos teresopolitanos na disputa, tanto
para deputado federal como deputado estadual. O problema é que esses candidatos, pretensos candidatos a esse cargo, estão descredibilizados. A nossa cidade, muitos vêm da Câmara de Vereadores totalmente descredibilizados. Outros tantos vêm de outros mandatos, mas que, na verdade, também foram descredibilizados justamente porque não fizeram absolutamente nada pela cidade. Você que participou dessa sabatina, o que você tem a dizer a respeito disso, no caso dos federais, dos federais, né? Que já foi feito? A gente fez o estadual também, né? Ou já foi feito os dois? Fizemos o estadual também. O que você tem a dizer quando você ouve as pessoas falarem os mesmos blá 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 de sempre e na hora de cumprir o seu devido papel, isso não acontece? O povo está descrente das pessoas da nossa cidade. Então o que acontece? Acaba votando em pessoas que não conhece, porque justamente já estão naquele momento que, tipo assim, eu tenho que votar, exercer meu papel de cidadão, então eu vou escolher um qualquer, mas da cidade não, porque na verdade essas pessoas da cidade não são credibilizadas. O que você sentiu nessa sabatina? Isso é uma coisa interessante. A questão essa semana eu comentei com uma pessoa que está na coordenação de um candidato a deputado federal, e eu falei assim, a questão da credibilidade, né? Isso é o legado. Né? Então, há alguns candidatos da cidade, né, que as pessoas confiam mais, acreditam mais, apesar de acharem que poderiam ter feito mais coisas. A gente tem um candidato que nunca foi candidato, né? Inclusive, ele pertence a uma agremiação partidária que é recém-criada. Né? Eu não vou falar o nome de partido não aqui, precisa a gente falar. Né? E alguns, por exemplo, eu tenho que comentar que houve um candidato que propôs o esquartejamento de pessoas. Nossa Senhora. Porque nós perguntamos sobre maioridade penal, direito de uso de arma, todas as alçadas legislativas de federal a gente perguntou. Eu vou até botar esses vídeos, a gente está editando, nós vamos botar, é possível fazer. É possível, a gente tem que assistir isso. Nós vamos botar, e o site é no próprio Facebook, né? É possível fazer, é facebook.com/, é possível fazer. A gente vai botar lá. E assim, você vê que alguns candidatos não sabiam de nada. É interessante isso, né? Alguns que a gente até achava assim que sabiam mais, né? E o próprio pessoal do TRE olhou para mim assim e falei, né, a gente imaginava que a pessoa... E outros que a gente achava que não sabiam de nada, sabiam. Então, essa questão da credibilidade, ela é um problema que eu chamo, que é igual ao problema do namoro, né? Como a gente tem eleição de 4 em 4 anos, o que eu posso dizer para as pessoas? Você não é o único que pergunta, meus alunos me perguntam isso. Alguns pais de alunos me perguntam isso. Cara, você tem condições de escolher alguém. Sim. Acredite, eu vou dar um crédito para aquela pessoa. Volto a repetir. É muito importante a gente eleger um deputado federal de Teresópolis. Por quê? Porque a gente pode pegar num colarinho. Porque o movimento é possível fazer, ele vai continuar. A gente vai depois controlar, fiscalizar esses deputados, a gente vai ficar em cima, a gente vai reunir, chamar os deputados para prestar conta. A gente vai fazer um trabalho cívico bem maior. Está começando agora. Então, assim, escolha alguém e dê um voto de crédito, literalmente, um voto. Porque você vai ter condições de ficar no pé. Aqui em Friburgo, há um deputado eleito, que é o Glauber Braga, né? Que tem a base em Friburgo. E ele tomou uma decisão, ele deu uma entrada num projeto de lei bastante polêmico, e ele vai ouvir agora na urna, né? Se ele está de acordo ou não. Né, se aquilo que ele apresentou, os eleitores dele vão concordar ou não. Essa é a vantagem de você ter alguém. Então, hoje você precisa acreditar. Né? Entre acreditar no estrangeiro, não acredite no local. Para deputado estadual, a coisa é um pouco mais fácil no seguinte sentido. Porque a gente tem muitas pessoas, muitos políticos, né, que estão com mandato, que fizeram por Teresópolis, mesmo não sendo da cidade. Sim, a gente vê aí as visitas de muitos aqui. Né, criaram vínculos, tiveram ações, tanto no Executivo, ações na Secretaria do Estado. Então, assim, você tem condições de permear isso, você tem condições lá. A gente tem alguns candidatos que são da cidade que têm uma posição muito clara em relação a algumas bandeiras, em relação à questão da Universidade Pública, de crescer a Universidade Pública em Teresópolis, que só tem
um polozinho da UERJ. É verdade. Tem candidatos que não têm essa percepção. Então, aquela pessoa que, poxa, eu poderia ter uma universidade pública em Teresópolis, Friburgo tem, Petrópolis tem, Magé tem, só Teresópolis não tem, só tem um cursozinho, podia ter mais. Identifica esse candidato que tem essa percepção, vota nele. A gente tem candidato, por exemplo, que ele tem uma posição clara com relação à polícia militar, que tem a ver com a segurança da nossa cidade. Então você tem como levantar isso. E o grande barato hoje da internet, que a gente chama de democracia de alta intensidade, é que todos os candidatos estão no Facebook. Então você pode mandar uma mensagem para ele e falar: o que você acha de tal coisa? Ele vai te responder. Se ele não te responder como candidato, você já não vota nele, porque se como candidato ele não te responde, quiçá quando se for eleito. Mas ele te respondendo, você vai ter como ter aquilo contigo para ele. É daquele jeito, ele pensa dessa forma. Eu não concordo, prefiro de outro. E assim você vai poder permear isso. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que algumas pessoas em casa provavelmente devem estar se perguntando. Essas sabatinas foram feitas de forma fechada ou aberta ao público? Nós divulgamos, foi totalmente aberta. A de 1º de agosto, inclusive o Diário divulgou, né, no jornal digital. Eu pergunto, assim como você falou sobre a questão dos condôminos nas reuniões, o povo compareceu? Compareceu. Muita gente foi um pessoal, inclusive de comunidade, né? A gente fez, porque o padre nos ajudou muito. Foi falado em todo o decanato, são 10 igrejas que pertencem ao decanato Pio XII. Então a igreja de São Pedro, por exemplo, foi falado. Então muita gente veio gente do Rosário, veio gente do Caleme, veio gente da Coreia, né? Que é além do meu Sim. dom. Algumas lideranças comunitárias também compareceram e trouxeram algumas perguntas, porque o que acontece? A gente levantou perguntas pela internet, né? Aí nós listamos, né? Apresentamos os temas para os candidatos que seriam perguntados, porque nem todo candidato sabe de tudo, claro. Né? Mas não mandamos a pergunta, mandamos o tema. Fizemos as perguntas e depois a gente abriu para quem estava presente. E foi muito interessante, porque tinha um rapaz novo lá e ele fez uma pergunta com um candidato e aí ele quis fazer a tréplica. A tréplica não rola. Ele vai responder, todos vão responder, né? Esse candidato respondeu uma coisa que você não gostou, depois você conversa com ele. Nessa sabatina, essa foi na de federal. Na de estadual teve uma moça chamada Adriana, que ela apresentou uma questão séria sobre a questão da saúde, sabe, Luiz? E a gente está... foi bonito de ver, assim, gente. Eu fiquei com os olhos cheios d'água. Uma outra pessoa também, que é organizadora de mobilização política, estava chorando quando viu essa moça simples falar para os candidatos que estavam lá. Alguns, infelizmente, não estavam. Disseram que iriam, não foram. A gente deixou lá no papelzinho, paciência. Alguns avisaram que não iam poder, que tinham agenda. A gente não botou o papelzinho, deram satisfação para a gente antes. Mas os que disseram que iriam e não foram, a gente deixou lá a cadeira vazia. Claro. E eu acho que é uma questão de respeito com o eleitor. Sim. E aí você vê que essa pessoa falou da questão da saúde e tal. E aí os candidatos... Você vê que alguns candidatos ficavam inertes, mas alguns candidatos você via nele de querer ajudar. E é isso que é legal. O que está faltando hoje na política é o que a gente chama de espírito público. As pessoas, por exemplo, eu dou aula no Pense, Sim. que é lá no alto. E aí outro dia eu estava comentando com um aluno, né, numa janela, no intervalo, tinha uma grama alta na calçada. Aí eu falei: de quem é essa grama? Eu falei: do condomínio, tem que cortar. Se eu sou o prefeito, né, vou botar assim, se eu sou a administração pública, eu tenho que cobrar que o condomínio corte. Só que aqui é o alto e aqui vem turista no final de semana. Então, o que é melhor? Eu cobrar dele simplesmente, ou eu venho aqui com a obra, né, com o instrumento público, faço a capinagem, aciono o condomínio, para garantir que no domingo, no sábado, quando o cara estacionar o carro aqui e abrir a porta, ele não raspe a porta numa grama alta e ele não fique com uma imagem ruim da minha cidade. Isso é espírito público. Sim. Sabe? Você, de repente, você tá saindo de sala e você está, no caso de escola, eu dou aula de escola particular apenas, mas você está saindo do banheiro, a luz ficou acesa. Você desligar a luz, entendeu? Você está poupando energia que é sua. Você está guardando. É essa percepção que as pessoas precisam ter. Que muitos políticos, infelizmente, quando eu falo político, muitos políticos, infelizmente, eles não têm esse espírito público. Eu digo que eles sofrem de lepra, entendeu? A pessoa fica tanto tempo no poder, fica tanto tempo no gabinete, fica tanto tempo que ela perde a sensibilidade com aquilo. A pessoa está precisando pegar um ônibus e a passagem de ônibus está mais cara do que ela era.
E aí, aqueles 20 centavos que a pessoa não tem para inteirar, ela não vai pegar o ônibus e você vai ver um monte de gente como está andando a pé. Professor, o que acontece? A gente sabe que tudo isso está acontecendo e justamente pela falta de credibilidade que nós temos com os nossos candidatos teresopolitanos, seja para deputado federal ou estadual, por causa dessa descrença, de descaso mesmo, dos escândalos que acontecem dentro da Câmara dos Vereadores, e muitos candidatos saem da Câmara dos Vereadores para se candidatar. Então, é esse o problema. Muitas pessoas, como você fala, que o condômino muitas vezes não vai às reuniões de condomínio, etc., muitas vezes porque não conseguem falar e a grande maioria, que no caso a elite do condomínio, não deixa lá o cara falar, então acaba que já está voto ganho. Então, o que tem acontecido muito na política também é isso. Já está acontecendo para presidente da República, justamente por isso, porque as pessoas ou são radicais demais, ou tomam uma lavagem cerebral e radicalizam, não enxergam os outros. Sim. Entendeu? Então está acontecendo muito isso no país e na nossa cidade também. A gente entendeu, eu entendi através do seu recado, que a gente precisa eleger um deputado federal de Teresópolis para que a gente tenha facilidade de melhorias na nossa cidade. De cobrar também, mas de melhorias. Mas que seja alguém que seja engajado num projeto. Porque tem muito candidato que não sabe nem falar português, desculpe. Que se candidata a vereador de Teresópolis, a Câmara de Deputados. O cara não sabe nada de política, não entende nada de nada. Se você vai falar uma palavra um pouco mais rebuscada, ele fala, o que é isso? Então, quer dizer, é isso que a população e as pessoas de bom entendimento, porque o povo é que elege, não é a elite que elege, é o povo. E só que o povo também está cansado de ver gente que não sabe menos do que eles e tentando um cargo público. Eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, assim, eu sou professor de física, né? Eu não sou de humanas, eu sou da área, eu não sou de exato, eu sou de ciências da natureza. Quero deixar bem claro que física não é exata, é ciências da natureza. Eu fico brincando que quando eu comecei a fazer a faculdade, eu passei para engenharia. E achei engenharia um saco e resolvi fazer física. Meu pai, quase se pudesse, tinha me deserdado. Aí eu falei, por que você trocou engenharia pela física? Porque o engenheiro resolve problemas que normalmente o arquiteto cria. E o físico desvenda os mistérios do universo. Né? Eu fui estudar física espacial, eu sou apaixonado, enfim. E existe uma fórmula para a política, né? Para a nossa política local. Toda campanha cara vai gerar uma política pobre. Então, se existe um critério assim, eu vou ver a campanha daquele candidato. Se a campanha dele for muito cara, esse cara não está devendo. Ele, quando for eleito, ele vai ter que prestar conta para quem ele pegou aquele dinheiro. Se aquele dinheiro ele pegou dele mesmo, ele vai ter que tentar recuperar esse dinheiro. Que foi o que aconteceu, inclusive, recentemente aqui com o nosso legislativo. Sim. Se essa pessoa pegou dinheiro com outras, ele vai ter que tentar devolver esse dinheiro para essas pessoas. Então, assim, campanha cara, senhores, é sinônimo de política pobre. Então, assim, você quer escolher um político, um candidato, não importa qual seja o cargo, vereador, deputado, nós somos agora de deputado, né? Deputado, governador de estado, perceba se a campanha dele é muito bem produzida, no sentido de quantidade, não de qualidade. Isso é um detalhe importante, porque hoje você tem software que você consegue em casa fazer uma arte bem produzida, fazer um folder muito bem explicativo. Não é a qualidade, mas é na quantidade. Muitos cabos eleitorais, muitos carros adesivados, muita gente na rua, bandeiraço. Gente, isso custa dinheiro. Muito dinheiro. Então, quanto mais cara é a política, né, mais cara é a campanha desse político, mais pobre vai ser o mandato dele, porque ele vai estar vinculado com esses interesses. Então, assim, a gente precisa necessariamente ter a oportunidade de entrar no site desse candidato, que está lá apresentando, e ver os vídeos dele. Tem um candidato, por exemplo, a deputado federal, que todo dia ele posta um vídeo. Todo dia. E ele interage com as pessoas. Eu acho interessante. Sim, claro. Ele tem umas posições que eu não concordo, pessoalmente, mas eu achei genial, porque ele está dando a cara a tapa. Aquele candidato que não dá a cara a tapa,
O que é não dar a cara a tapa? Que não se coloca para ouvir uma colocação de um eleitor, que não aceita o contraditório. Poxa, mas você quando ocupava o cargo tal, você tomou tal decisão, e ele não é capaz de dizer que, poxa, eu errei, desculpa. Sim, claro. Na minha percepção, por exemplo, um exemplo, né, que eu gosto de falar, às vezes muitas das pessoas que votaram, já que não é candidato, posso falar, votaram no Aécio Neves em 2014, muitas dessas pessoas não sabiam que ele era uma pessoa tão comprometida com a corrupção o quanto ele está. Então, assim, muitos dos políticos, quando você vai tentar falar com ele, vai abrir um espaço para ele se posicionar, para ele apresentar as ideias, se ele não vai, já é um ponto de desconfiança. Todo candidato que não se coloca numa condição democrática de participar de uma sabatina, de participar de um debate, de abrir um canal de comunicação com o eleitor, e hoje é fácil fazer isso via Facebook, claro, via WhatsApp. Estão aí para isso. Se ele não faz isso, já é um ponto assim, nesse eu não voto. Ele tem que estar, uma pessoa pública, ela tem que estar à disposição de ouvir críticas, mesmo que sejam críticas infundadas. Ele tem que estar à disposição de dar alguma resposta, mesmo que a resposta seja, agora não dá para fazer. Eu sei o que você está sentindo. Mas pelo menos ele tem que ter entendimento do que ele está falando. Exatamente. Porque eu acho que o problema está aí. E esse é um ponto grave, porque existem candidatos, existem políticos que não estão sentados em cima de uma máquina maravilhosa. É aquela história daquela piada da Ferrari, né? Do cara só passar a primeira, né? E dizer, mas esse carro não anda. É a velha história. Você não pode dar aula numa matéria, numa situação que você não domina. Exato. Então é aquela velha história, você tem que ficar atento. O que é importante é a gente entender o que é. Agora, o importante é saber em quem votar. O voto é importante, você tem que exercer a sua cidadania e fazer o seu voto. Dar o voto de confiança, como o professor falou. Porém, pesquise, analise, veja. Ele deu algumas dicas aqui. Vamos tornar essas dicas fáceis à nossa visão e ao nosso entendimento. Vamos buscar informações, porque apesar de entendermos que é necessário que um deputado federal seja eleito da nossa cidade, a gente também tem que credibilizar essa pessoa com consciência. Então, busque informações, busque esse diálogo com esse candidato para ver até que ponto você pode confiar e dar a ele o seu voto de confiança. É isso? E a gente está com, assim, eu convido as pessoas a entrarem, não é possível fazer, curtir, porque é possível fazer. Isso é no Facebook? Facebook. Certo. Porque a gente vai, ou o professor Marcão Terê, mas aí entra o possível fazer que é mais fácil. Sim. A gente quer ajudar as pessoas a construir seus critérios. Por exemplo, a gente vai agora eu vou lançar um vídeo, eu estou conversando com algumas pessoas de outros lugares do Brasil, sobre o voto de senador. A gente vai eleger 2 senadores, vamos mudar 2/3 do Senado. Aí vamos dizer assim, o que o senador faz? Por exemplo, o senador pode retirar um ministro do Supremo. Hoje, eu tenho uma percepção, junto com outras pessoas que são funcionários da área de judiciária, que entendem que a postura, principalmente a postura, não é só o voto, mas a postura de alguns ministros do Supremo, elas são completamente inadequadas para um país republicano democrático como é o Brasil. Como é que eu vou tirar esse ministro de lá? Não sou eu que tiro. Quem tira é um senador. Então, a gente está lançando uma campanha, que depois puder compartilhar, a gente vai botar o videozinho bonitinho no site. Dá 2 semanas aí, tá, gente? Eu estou em semana de prova. Que é, só escolha um senador que vá se comprometer em fazer o impeachment de um determinado ministro que já está com um processo aberto no Senado. Tem um ministro lá que está com 5 ou 6 processos abertos de impeachment e ninguém faz nada. Nós vamos mudar 2/3 do Senado. Tirando esse ministro de lá, né? Ele vai aposentar. Ok, ele vai aposentar, mas ele sai de lá. Isso dá uma mexida na estrutura do Supremo, porque hoje você tem uma questão no Supremo muito grave, que é o que nós chamamos, né, de aparelhamento. Então a gente percebe o que aconteceu lá no TRF4, aquele desembargador que quis libertar o ex-presidente Lula, literalmente na canetada, né? Isso é uma prova de que as pessoas estão perdendo o senso. É o fanatismo que você falou. Professor, o radicalismo. Eu vou pedir desculpas, a gente tem que interromper, porque Perfeito. Como estamos ao vivo, a gente tem um programa com um determinado tempo para ser cumprido, o nosso tempo esgotou. Perfeito. Mas eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite. Falar de política sempre rende muito mais do que um bloco. A gente vai ter oportunidade de fazer isso, conversar mais a respeito.
feito, e eu acho que é muito importante a gente relevar as suas palavras e credibilizar quem a gente realmente vê que tem possibilidades de defender a nossa cidade. Eu agradeço muitíssimo. Só então não é possível fazer, Sim. a gente vai estar fazendo várias audiências ainda externas e reuniões com grupos para ajudar a construir os critérios para deputado federal, estadual e para senador também. Muito bem, gente. É possível no Facebook. É possível fazer. É possível fazer. Você bota lá no Facebook e a gente vai poder acompanhar esses candidatos. Ok? Obrigado, professor. Eu que agradeço, é uma honra. Foi uma honra. Bom, gente, não sai daí que depois do intervalo dos comerciais eu converso com a Denise Ferreira, professora de etiqueta, que vai trabalhar com a gente no Miss Teresópolis pelo 12º ano, e vamos ver o que ela tem a dizer sobre as novas perspectivas das nossas meninas. Eu volto já ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já.